10º e último parágrafo desta temporada. Um falso fim. Em um combate, os oponentes rolam testes de luta contra a defesa do adversário. Quanto maior o resultado do teste, em relação à defesa, maior o dano. Esse dano pode ser atenuado por uma armadura se o personagem estiver com uma, e o que sobrar diminui a saúde do personagem. Saúde é como o fôlego de luta, é a capacidade de continuar ativo em combate, e, como já dito lá no parágrafo 3º, quando a saúde chega a 0, o personagem foi derrotado, o que pode significar se render, cair inconsciente ou de fato ir a óbito, dependendo também da escolha do vencedor. É possível aceitar ferimentos e lesões para diminuir o dano à saúde, mas ferimentos e lesões conferem penalidades aos futuros testes do personagem. É como se ele ficasse mais lento e mais fraco, por causa da dor, embora ainda ativo e com fôlego de luta. É como a frustração que apareceu na intriga do parágrafo 7º com Davan e Terrence. Só que ferimentos e lesões, a longo prazo, e sem tratamento ou recuperação adequados, podem evoluir para algo bem pior. É só você pensar no Drogo, na primeira temporada, morto por uma ferida infeccionada. Ou seja, o combate em Guerra dos Tronos RPG não é algo saudável de se fazer com frequência. Cara, eu saio às pressas ali então pra se encontrar com o Fendrel, porque eu acredito que vai calhar bem na hora onde ele vai emboscar os caras, mas ele que vai ser emboscado. E como o rei não tá aqui, então não tem como contar pros outros caras, porque não são confiáveis, então eu tô voltando pra dar um suporte pro Fendrel. Primeiro aí eu vou pedir pro Corbin rolar um D6. O resultado desse dado, mais um, é o número de turnos que você vai demorar pra chegar. Rolei. 5. Então daqui 6 turnos você chega. Abriu a porta, veio o virotão lá de dentro, direto aí na garganta do cara que abriu a porta. Os seus homens já sacaram as espadas, você também sacou ali o punhal pra já dar um golpe nele, ele meio que segurou o seu braço no ato, né? Ele mesmo também já foi puxando a arma assim pra te dar um golpe meio queima-roupa. Você deu um meio salto pra trás, e aí armas em punho na noite em Porto Real. Então a gente começa fazendo uma iniciativa aí. Bom, a minha iniciativa foi aquela lá mesmo, né? Tentar esfaquear o cara perto do pescoço. Ou essa não conta? Ah não, vamos fingir que aquele foi um lance puramente interpretativo, assim. Aí a gente joga a iniciativa, se você conseguir um resultado melhor que esse que eu tirei, ó, tirei 10, menos a minha penalidade de armadura, né? Deu 8. Meu bom. Com o punhal, Fendrel evitou a lâmina inimiga. O golpe reverberou em seus ossos, e a força daquele cavaleiro fez Fendrel ir para trás. Traduzindo em regras, Fendrel levou 4 pontos de dano em sua saúde 7, ficando agora com 3. Ele deu esse golpe, aí de acordo com o movimento que eu fiz, que foi meio que tentando ir pelo flanco, meio que eu tô com as costas meio que na parede e ele tá de costas pro resto ali, certo? De frente pra mim. Olha, eu não diria que você tá tão próximo da parede assim. Ele tá de costas pra, por exemplo, a liteira. Na diagonal, não exatamente de costas, assim. Eu vou tentar enganar ele, eu vou fingir que vou dar um ataque e vou dar meio que um pulo pra trás, assim, indo em direção à parede de novo. Meio que obrigando ele a fazer um movimento de defesa, só que daí, em vez de ele de eu atacar de verdade, eu vou pra trás. Quero deixar ele mais de costas pro meu homem que tá na liteira, que ele não tá com nenhum combate direto com ele, né? Que ele matou o cara que tá na frente dele. Uhum. E ao mesmo tempo, obrigar ele a fazer um movimento de defesa. Tem uma ação que se chama exatamente distrair. Você rolaria um teste de astúcia contra o meu passivo de vontade. Se você tiver sucesso, então, o meu personagem ele perde a percepção na defesa de combate até o final do meu próximo turno. É uma ação menor, né? Então você poderia combinar exatamente com a sua movimentação de, né, tomando essa distância dele aí. Não, fechou. Então eu jogo astúcia aqui, é isso? Você joga astúcia contra... Você tem que superar 8. 14.
Então você fez esse movimento aí de levantar o braço ali, guiar o olhar do oponente para um lado e de repente não foi bem isso. Você fintou e ainda tomou uma distância dele. Eu consegui deixar ele de costas pro meu besteiro? Pode ser. Beleza. Provavelmente na visão periférica dele, ele viu que os homens dele estavam ali confrontando os seus e ele não escolheu um outro oponente, embora você tenha se distanciado. Ele deu ali 2, 3 passos largos ali na tua direção e movimentou novamente a lâmina dele contra a sua cabeça ali numa estocada ligeira. Nessa altura você já ganhou que ele é um excelente combatente, né? Uhum. Digamos que ele acompanhou a sua movimentação, né? Você fez a finta e se movimentou para trás. Ele se distraiu, deu 2 passos, andou. Quando você percebeu, ele já estava junto de você, a lâmina já dardejando na tua direção. Ela te atingiu, mas você não sentiu nada. Você nem tem tempo de olhar para baixo para ver se acertou, se está sangrando, se vai morrer, porque não tem tempo, né, mano? Na briga não tem tempo. Eu vou aproveitar que ele tá com ele fez esse movimento, vindo pra cima, assim. Eu vou meio que deslizar o corpo pelo lado e tentar atacar o pescoço dele com o meu punhal. Rola aí. Uma dúvida, ele é destro ou ele é canhoto? Ele é destro. Ele sendo destro, a minha rolada, digamos, de corpo vai ser pelo lado de fora do braço dele, pra meio que ele não conseguir fazer usar toda a força dele se ele quiser me contra-atacar, saca? Aham. Você fez essa rolagem aí com 7, tentou ali um movimento com a adaga, você se engajou com ele. Ele fez um movimento assim, tipo no boxe, assim, ele fez o clinch, né? Ele se agarrou, se atracou um pouco com você pra evitar a sua lâmina, né? Uhum. Ele meio que tentou prender o seu pulso, né, com a axila, assim, tá ligado? Pra neutralizar o seu golpe, né? E aí o que ele vai fazer agora, meio que te movimentou, tentando te empurrar, e você vê claramente ali uma tentativa de te derrubar no chão. Até porque meio que ele não tem espaço com a mão direita, né? Porque eu fui por fora. Eu vou rolar um teste de atletismo contra o seu passivo de agilidade. Deu 11. Você tem quanto aí de passivo de agilidade? É 12. Você foi ágil bastante para se manter firme, então você também flexionou ali os joelhos e não caiu, né? Então vocês estão ali nesse momento aí, meio atracados, assim, a lâmina dele de um lado, a sua do outro. Eu tô com uma vantagem, eu tô com uma arma menor perto dele e ele tá com uma arma grande perto, pra ele é mais difícil, né? Eu vou tentar meio que, sei lá, subir com tudo o meu punho pra ver se acerto o queixo dele por baixo, sabe? Sim. Meio que me desgarrando e ao mesmo tempo puxando pra cima o punhal e nisso tentar acertar a mandíbula dele. Caralho, só dá 7 essa merda. Ele simplesmente barrou o seu braço, né, o seu antebraço ali com o próprio braço dele, ali com a própria manopla dele, né. Então o que ele vai fazer agora, cara? Ele cansou dessa adaga. Ele vai tentar desarmar você. Então ele barrou seu golpe assim, e aí ele deu uma cotovelada no teu pulso, que funciona mais ou menos como a ação anterior, só que é contra o seu passivo de luta. E o teste que eu jogo é um teste de luta também. Caralho! Meu Deus. Me desarmou, acho, 19. Ele não só bateu no seu punho ali e desarmou, como ele fez um giro assim e puxou o punhal pra ele. Saquei. Agora você. Mano, eu vou utilizar aí todo o meu espírito de liderança e vou falar aquela frase que era o gatilho pro cara saber que ele tinha que atirar quando abrissem a porta. Eu vou repetir essa frase com todos os meus pulmões, assim. Você pode fazer esse comando de voz aí, é como se fosse uma ação livre, mas aí você ainda pode fazer alguma outra coisa. A outra coisa vai ser sacar a minha espada bastarda. O soldado na liteira, armado com a besta, ouviu o comando de Fendro, fez a mira, disparou e acertou o inimigo no braço esquerdo. Mas, na adrenalina do combate, aquele virote não pareceu perturbar o homem. Ele, aliás, avançou contra Fendro, agora usando um benefício de combate chamado Lutador com Lâminas Longas. Na prática, o benefício permite sacrificar dados na rolagem para garantir mais dano em caso de acerto. O meu dano ficou 12. Menos a sua armadura, você tomaria 4 de dano. O que zeraria a sua saúde, se você aceitar esse dano. Não, então não, né? Vou aceitar um ferimento. Então.
você leva 1 de dano ao invés de 4. Então você fica com saúde 2, mais o ferimento. Então aí rolou o primeiro sangue. Você teve esse tempo de sacar a arma, se posicionar, sei lá, você recebeu o golpe, né? Você aparou a lâmina dele, ele fez um outro movimento, as lâminas chorando junto, e aí ele cortou ali um pouco ali do teu peito, para além da sua brigantina. Aí é você. Vou tentar acertar ele com a espada. 13. Você conseguiu com ele, cara, 1 grau. Sei lá, você deu o golpe e ele também tava numa movimentação pra frente, assim, e o golpe pegou, tipo, na arma no gorjal, né, que fica no pescoço, assim. O besteiro dispara uma segunda vez contra o oponente, mas mesma coisa. Se o virote teve algum efeito, foi pouco, quase nada. Ao redor, impossível saber qual lado estava ganhando. E aquilo tudo tinha começado há menos de 1 minuto. E Fenrir recebeu mais um golpe, mas desta vez ele desviou a espada inimiga e se moveu de lado, saindo do espaço do outro. Em seu nanosegundo de ação, ele fintou novamente, e o sucesso colocou mais alguns passos de distância entre eles. Agora, Fenrir estava no arco da porta. E aí, aquele era o 6º turno, ou seja, Corbin Celtigar. E aí o Corbin, então, finalmente, vindo a cavalo, você foi percebendo a ausência dos seus homens aos poucos, assim, sabe? E aí, dobrando uma esquina ali em Porto Real, você viu no galpão que estava rolando um combate. Você viu seus homens se somando ali aos homens do Fenrir, né? Lutando contra outros caras. Ele se assusta, obviamente, né? Mas não tem muito nem o que pensar, né? Já saca a espada e vai pra golpear ali talvez um cara que esteja meio que de costas ali, não esteja muito esperando um ataque, ele aproveita que tá de cavalo ali mesmo e já sai atropelando. Já pegou um primeiro cara, assim, que ele tinha acabado de matar um dos homens do Fenrir. Deu tempo dele dar uma meia virada, assim, e você já passou com o cavalo por ele, assim, plá, um puta de um atropelamento. E aí um outro cara já te viu ali e ganhou você como oponente. Você que teve uma vivência em Porto Real sabe que aquilo não pode durar por muito tempo, porque os capas douradas que patrulham a cidade, provavelmente a qualquer momento eles chegam, né? Joga pra mim a iniciativa aí. Tirei 10. Eu vou jogar uma aqui pro cara também. Nossa. A hora que eu vi o seu nosso, eu falei, puta, o Hit tirou muito agora. Eu também pensei isso. Conseguiu tirar 2-1. Foi um erro crítico. O cara ficou talvez assustado com o atropelo que você deu num colega dele. Exato. E aí ele criou raízes assim no asfalto, tá ligado? Não passou nem sinal de Wi-Fi. Piripaque do Chaves. Chegou chegando. Beleza, eu sei que eu cheguei, atropelei um ali, bônus game. Mas quantos são, assim? Olha, cara, do lado de fora você vê pelo menos aí uns 3. Tá, eu vou tentar pegar desses 3 aí, um deles que acredito que possa estar distraído, que já tava em combate com o outro, assim, eu aproveito e pego ele de costas ali. Rola aí, você vai lá na sua ficha lá, intriga e combate, na aba, né? O modificador 0. Na verdade eu que perco defesa, por você estar me surpreendendo, né? Mas você põe um 1 aí nesse modificador porque você tá atacando de cima do cavalo. 19, hein? Foi de gente grande aí esse resultado aí. Eu de surpresa, né? Cavaleiro Jedi, né, mano? Atropelou um, assustou o outro. Mesmo de surpresa, o dano do ataque de Corbin não bastou para zerar a saúde do surpreendido. Muito tempo fora de combate, né, cara? Ferrujado. Corbin sentiu aquele arrepio de quem vira um alvo, então girou o cavalo e aí você já viu uma espada vindo na tua direção. Vamos ver o que acontece aqui. Foi mais ou menos assim, ó. Ó, esse resultado 18 aqui, contra a sua defesa que é 8, eu tenho minha colinha aqui. Eu superei você... Em 10. Exato. É uma dano vezes 3. Menos a sua armadura, você recebe 7 de dano. Ô, louco, que isso? Tirei 19, nem acertei o cara. Você pode aceitar esse 7 na sua saúde, que é 9. Não aceito, eu não aceito. Eu me recuso. Eu me recuso a aceitar isso aí, cara. Ou você pode aceitar um ferimento. Desses 7 de dano, subtrai o que você tem em vigor.
Será que eu devo? 2 de vida eu dou, então. É saúde, né? É seu fôlego de vida, né? Então, assim, não significa que eu ter te acertado e te tirado 7 de saúde, não significa que o cara te estripou. Não, eu lembro da descrição. Tipo, é arranhão, impacto de hematoma. Tipo um hematoma, um roxo e tal, um negócio mais leve, né? Tipo. É isso, cara. O cara te surpreendeu. Certo. Você se defendeu a custo de quase cair do cavalo. E aí é você. Corbin continua em movimento, evitando focar em um único adversário e avançando rapidamente para um próximo. Esse próximo, ocupado do jeito que estava com algum soldado do Fendrel, não teve a agilidade de levantar a guarda quando Corbin passou por ele com a espada em riste. O resultado foi o topo de uma cabeça saltando e rolando pelo calçamento de Porto Real. E Fendrel... Digamos que nesse momento aí você ganhou um intervalo aí, porque esse seu oponente principal, ele resolveu se entreter com um besteiro. Então, digamos que você tá no arco da porta, distante de todo mundo, assim. Não tem nenhum inimigo perto de você, exceto talvez um outro moribundo no chão. Esse último golpe aí que o Sr. Corbin desferiu, eu cheguei a ver. Você viu sim. Vou atacar por trás o cara que acabou de sofrer um ataque do Sr. Corbin. Vou tentar surpreendê-lo por trás. 15. 15, a minha defesa é 5, então você me acertou com 10. Já é o cara que o Sr. Corbin já tinha acertado, né? Ainda operante ali, ainda lutando contra um dos seus. Mas aí você diz aí como é que você fez. Bom, eu vi a cena, né? Aí eu já peguei a espada e fui como se fosse um ariete, tá ligado? E finquei com tudo nas costas do cara. Ou, se ele tiver com uma placa de ferro, seria mais ou menos na altura da cintura, ali onde junta ali as placas, né? Foi o tempo de você puxar sua espada de volta, o corpo cair, e o seu soldado falou, Lorde, tipo, olhando pra rua. E aí você vê, então, capas douradas, a guarda da cidade. Ih, deu ruim. Em nome do rei, soltem as armas. Eu não vou falar de novo. Vocês foram presos. E aí, a título de curiosidade, os calabouços funcionam de que forma? São 4 níveis. O primeiro nível são tipo para pequenas causas. O segundo nível, para onde vocês foram levados, são... Baderneiros. Também, mas são pessoas que têm algum traço, alguma relação com casas nobres. Identificou-se isso, talvez, no momento de triagem aí, né? Identificou-se que vocês são da Casa Barteld. E identificou-se, inclusive, que esses seus inimigos também pertencem ou têm algum vínculo com nobreza. Então vocês foram todos levados para o nível 2 da masmorra. Pô, tinha que liberar nós. Não, você já vai ter uma celinha legal, assim, aquela coisa. Como se você tivesse o ensino superior, entendeu? Ah, legal. É uma cela preferencial. Bom, não é tudo isso também, né? A cela é zoada, mas pelo menos você não vai estar naquela cela tipo Carandiru mesmo, que aí já seria nível 3, né? Caralho, e o 4? O nível 4, mano, quem foi pra lá nunca mais voltou. Ah, entendi. É o tipo purgatório. O quarto é o purgatório, né? É o nível que acontecem as torturas, que os inimigos da coroa são levados pra lá pra ficar o resto da vida. Entendi. Nem os carcereiros de lá as pessoas conhecem, de tão sombrio que... O nível 4 tem muita terra e uma pá. 2 dias depois, alguém desceu para conversar com Fendrel, Corbin e mais meia dúzia de soldados que tinham sobrevivido ao combate. Eu falei 2 dias? Bom, talvez tenham sido 3, ou mesmo 4. A percepção do tempo fica bem comprometida em uma prisão subterrânea. E tem o fato de que a atual administração monárquica, como você já escutou, não tinha tanta prontidão assim para resolver os trabalhos. Então, dias depois, um membro da guarda abriu a janelinha da porta reforçada e quis saber o que tinha acontecido. Era um sujeito careca, de olhos esbugalhados e inquietos, e com uma idade impossível de determinar na penumbra. Finalmente, hein? Qual é o nome do senhor? É Jasper. O senhor Jasper deve estar vendo algum engano.
Nós somos os Bartels, sabe? Família nobre. Nós servimos com lealdade o nosso bom rei e, inclusive, estamos em uma missão que está sendo atrapalhada por esse erro inadmissível e eu exijo que seja reparado o quanto antes. Será reparado o quanto antes, sim. Agora, que tal você falar exatamente o que é essa missão aí? Bom, é uma missão secreta, eu posso falar tranquilamente, mas não com você. Teria que ser ou diretamente com o rei, que inclusive me conhece pessoalmente. Estive com ele na Batalha dos Sinos, mas essa não é uma história para agora. Ou algum representante legal que possa me levar ao rei. Representante legal. Olha aqui, é Jasper, né? Ô Jasper, eu sei que você está fazendo seu trabalho. Estou. Parabéns por isso, mas assim, muito cuidado com tudo que você disser e fazer, porque pode ser muito complicado para você, dependendo do que você fizer. É só isso que eu posso dizer para você. Se fosse você, eu chamaria alguém com um pouco mais de gabarito para tratar do assunto. Assim você evita se envolver em algo que, você sabe, possa trazer problemas para você. E eu tô falando isso pra te ajudar mesmo, sabe? Você tem família, você tem filhos. Cara, ele simplesmente virou as costas e saiu andando, mano. Ele continuou andando pela masmorra, provavelmente para ir falar com os caras que vocês estavam lutando. Eu lembrarei disso, Jasper. Muito bom, Sr. Fendrel. É vocês dois, mais, sei lá, mais uns 3 soldados ali que sobraram. Sr. Corbin, tem ainda alguns homens que não foram presos, que acho que não deu tempo deles entrarem no combate, então eles provavelmente estão meio que apaisando aí pela cidade, talvez eles estejam próximos e tal. Deu tempo do Jasper voltar de onde ele tinha ido, tinha se metido lá pro fundo das masmorras, né? Ele volta caminhando vagarosamente, como se tivesse todo o tempo do mundo, né? Ele pega e fala: iremos comunicar ao rei, então? Por favor. Mas me atualize uma coisa. Ele olha ali pro Frendron, né? Você não é o Lorde da Casa, é? Não, sou primo do Lorde da Casa. Sr. Fendrel. Ok, e onde está o Lorde da Casa? Está em nossas terras. Certo. Iremos trazer um segundo balde para vocês usarem logo ali. E daqui 1 ou 2 horas, mais ou menos, vocês terão um de jejum. Corbin alertou que aquilo poderia demorar ainda mais, visto que o rei não estava na cidade. E Fendrel revelou ao menos uma vitória. Ambos os frascos com um possível antídoto para a escama gris. Com sorte, o Mestre Fortune poderia multiplicar aquela composição e assim imunizar a todos no castelo. O próprio Fendrel não sentia absolutamente nada de diferente. Ele teve um ferimento da luta, mas ali mesmo, na cela, ele limpou e tratou o corte, de modo que o seu corpo se recuperou sem dificuldades. Ganharia apenas uma cicatriz. Agora Corbin ainda se sentia estranho, mas sem nenhuma evolução significativa em seu mal-estar. Em Torre Alegre, no 10º dia após o ataque, um corvo chegou. O remetente era o grande mestre Percele de Porto Real. O assunto, Fendrel e Corbin, retidos por perturbar a ordem e a paz do rei. Eu fui convocado para isso? É uma convocação implícita, diria. Vou reunir, sei lá, 20 homens e vou ir. Aí eu vou deixar a ordem que é o seguinte: o hóspede do quarto tal não sai do quarto tal. Ele nem precisa saber que eu saí daqui. Um intendente ali, né, te atende, fala: bom, a audiência ainda será agendada, meu lorde. Nesse meio tempo, você gostaria de ver os seus parentes? Eu gostaria de ver meus parentes. Então você é encaminhado ali com 2 capas douradas que te acompanham para dentro das masmorras. Você desce para o nível 2 e lá estão Sr. Corbin, Sr. Fendrel, mais outros 2, 3 soldados. Vocês lá na prisão passaram 1 dia e meio ali ainda, né? Mais 1 dia e meio, pareceu uma eternidade. Em certo momento a porta se abre e vocês veem Lord David. Primo, que bom te ver. É.
Puta que pariu. Me conta. Olha, primo, eu vou te contar tudo, mas aqui tem muitos ouvidos. É melhor primeiro nos tirar daqui e depois te contarei tudo exatamente como aconteceu. Eu vou trabalhar para tirar vocês daqui. Te deram um chá de cadeira ali de um tempo, você esperando numa sala. Mestre Priscera, então, ele veio acompanhado ali de dois aprendizes, né? Ele veio ali numa marcha lenta, carregando um livrão, sentou numa cadeira, depositou um livro na mesa, cofiou a barba, olhou para você com olhos pesados. Lord Barteld. Grande mestre. Temos uma situação tanto que, não vou dizer que é inusitada, essas coisas, essas desordens em Porto Real acontecem, mas são nobres. O seu primo e até um cavaleiro jurado que já lutou ao lado de Robert aqui, estiveram numa escaramuça, numa selvageria. E o outro lado? Aparentemente eles têm uma filiação com nobres da cidade de Bravos. Ah, então eles se envolveram numa confusão com estrangeiros. E eles estão presos por causa da confusão com estrangeiros. Eles não são estrangeiros, eles são esteroses. E uma filiação com quem em Bravos? Você já ouviu falar do Banco de Ferro? Claro. Pois é. Eles foram contratados para fazer um serviço aqui em Westeros. Eles deveriam achar uma pessoa. Ele disse que era um Velaryon, um bastardo Velaryon. Bem, ele não está aqui em Porto Real. Talvez o Lorde saiba onde ele está? O Lorde vai falar com o rei. O grande mestre apenas fez que sim com a cabeça, tomando a resposta incômoda de Deivan como o suficiente. Com o meio sorriso de alguém que sabe mais do que aparenta, Piscelli redigiu a liberação de Fenrir. Mas Corbin... O Sr. Corbin está preso e essa informação chegou aos ouvidos de, digamos, um inimigo que ele tem aqui na cidade. Bom, esse inimigo provavelmente não ficará nem um pouco satisfeito de saber que o Sr. Corbin saiu pela porta. A minha sugestão, já que o senhor tem tanto interesse em resolver as coisas, é que, se possível, converse com ele para que a soltura de Corbin seja tranquila e pacífica. O que acha? E quem que é? É o Lord Duncan. Acredito que, a essa hora do dia, o senhor consegue encontrá-lo na praça, talvez supervisionando um dos negócios dele. Ele mexe com o quê? Com vidros. Existem muitos estabelecimentos nessa cidade com vitrais que ele fez. Alguns dos vitrais do 7 no nosso septo, os mais novos, ele que trabalhou. Bom, é o seguinte, Piscelli, já vai redigindo do Corbin também aí que eu vou dar um jeito. Deivan não levou muito tempo para localizar o dito Duncan, que estava terminando de fechar um negócio com arquitetos locais. O Lord Barteld foi convidado a entrar no prédio, um estabelecimento de 3 andares feito de pedras brancas, guarnecido por meia dúzia de homens de armas e decorado em quase todas as paredes por artes sacras. Deivan foi guiado até o 2º andar, em uma sala com vista para a praça central de Porto Real. Sentou-se em uma cadeira de estofado estrangeiro e dali a pouco Duncan saiu por uma porta, cumprimentando Deivan com uma mão cheia de anéis. Duncan é um homem alto e corpulento, com barba farta e penteada. Suas roupas eram feitas do mais fino cetim. Ele sentou atrás de sua mesa e encheu seu copo com a bebida de uma jarra e não ofereceu para Deivan. Duncan, meu caro Duncan, soube que você tem problema com uma espada juramentada minha. E eu soube que ele está enterrado na Fortaleza Vermelha. Exatamente, e viemos aqui resolver esse problema. Eu sou do interesse que ele fique lá. Eu compreendo. Mas eu não posso deixar ele lá, entendeu? É um pouco mais complicado. Só que a gente pode tentar deixar essa coisa um pouco mais leve. Eu sei que o que ele fez é complicado, não vamos falar aqui, eu sei o que ele fez. Uhum. O senhor não ache que não sei o que se passa. Só que venho com uma proposta pra gente deixar a coisa mais leve, a vida mais leve, o mundo mais leve. Estou ouvindo, Lorde. Você sabe do grande festival. Já ouvi falar. Vamos dizer que eu adoraria uma barraca
com trabalhos em vidro lá, uma barraca enorme, e que pague 1/3 do que qualquer outra barraca estaria pagando para casa. 1/3. Eu quero ser justo com o senhor. Justo. Gosto do seu senso de justiça, embora não goste do seu espada juramentada. Ele se levanta então e dá a mão ali para você apertar, né? Fechado, eu levanto e aperto a mão dele. Estarei no seu festival. Ele ainda segurando a sua mão pergunta se o Corbin também estará. Ele estará, mas estará fora de vista. Tenho certeza que não haverá incômodo nenhum o senhor não encontrará Sr. Corbin. Ah, não, mas eu faço questão que ele esteja. Maravilha. Então ele solta a sua mão e aparentemente tudo feito. Fendrel, Corbin e os soldados Barthelgi foram libertos. Davan, preocupado com as suas terras e temendo ficar mais tempo naquela cidade, nem falou nada para ninguém e só cavalgou à frente com seus homens a reboque. Eles voltavam para suas terras, cientes de que o Banco de Ferro de Bravos estava financiando a busca por Aaron Waters. E não apenas. O grande mestre Picelli e, por tabela, o pequeno Conselho Real, a essa altura deveria estar interessado naquele conflito envolvendo o bastardo Velaryon. Ainda em Porto Real, outra cela foi aberta e outros prisioneiros foram libertos, com os cumprimentos do Trono de Ferro ao Banco de Ferro. E no cais, aqueles homens embarcaram, tendo por destino final a cidade de Bravos. Talvez. Essa crônica deve retornar no futuro, e se você ouviu até aqui, eu peço que avalie antes do Vazio de Estrelas, aqui no Spotify, com 5 estrelas. Ajuda bastante. Por fim, fique atento que talvez alguns incisos possam aparecer por aqui enquanto a segunda temporada não vem. Obrigado pela audiência e até mais.